Olá, uma contribuição importante que as reflexões acerca do novo constitucionalismo democrático latino-americano pode dar para as nossas discussões do GEDA, do MDA, é a respeito do direito à diversidade e como que esse direito reconhece a autonomia, a possibilidade de autodeterminação dos povos originários presentes em toda a América Latina. O novo constitucionalismo democrático latino-americano, como eu disse, ele ganha muita força a partir das constituições da Bolívia e do Equador de 2008 e 2009. Mas a gente já encontra esse reconhecimento da diversidade em constituições anteriores, como a Constituição do Brasil, de 1988, da Colômbia, de 1991, e da Venezuela, 99-2000. E o que seria isso? Olha, o constitucionalismo, que nasce com o Estado moderno, vamos voltar um pouquinho rapidamente no tempo aí, esse Estado moderno começa a ser construído a partir de uma data referencial, uma data simbólica de 1492. Por que ali 1492? Ele começa a invasão da América, 1492 também a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, cai o Reino de Granada, e 1492 também a primeira gramática normativa da língua castelhana, quando o Estado toma a linguagem para si e começa então a dizer como é o certo falar, o errado falar, qual o sentido das palavras, o significado das palavras, a gramática e etc. Bom, esse Estado tem uma tarefa que é uma tarefa de uniformização de comportamentos do povo, do nacional. Então há um processo de invenção dessa identidade nacional. E esse direito moderno, esse Estado moderno, ele vai então ter essa função, essa finalidade primeira, que é uniformizar comportamentos e negar a diversidade. O direito começa a reconhecer esses outros, o outro não nacional, não uniformizado, que segue um padrão moderno do branco masculino. Qual que é o padrão? O padrão branco masculino, o padrão imposto pela Europa que invade a América, a África, a Ásia e a Oceania. Esse direito passa então a ter uma função de punir aquele que não se enquadra no padrão, e uniformizar as pessoas. Aqueles que não aceitam a uniformização, aqueles que não seguem o padrão estabelecido, vão ser punidos pelo direito. E essa é a função do direito moderno durante séculos, até bem recentemente, quando então, com o Estado Constitucional, aí século XVII, a partir da Revolução Inglesa, começa algum processo de transformação, o século XVIII, as revoluções francesa e norte-americana, principalmente a Revolução Francesa de 1789, que começa então a afirmar-se esse Estado constitucional, no primeiro formato, que é o formato liberal. Veja bem que esse Estado é um Estado moderno, tem uma identidade nacional, um povo nacional, um poder hierarquizado, centralizado, um território delimitado e pode ter ou não a qualidade de ser soberano. Esse Estado constitucional nasce na forma liberal. E na forma liberal ele protege os direitos individuais, começa a falar em direito à igualdade, só que ele ainda é um direito uniformizador. Ele é um direito ainda padronizador, porque o Estado moderno precisa disso. Então impõe a ideia da identidade nacional, o idioma nacional, os valores nacionais que devem ser obrigatoriamente compartilhados por todo mundo, embora falam direito à igualdade. O que seria esse direito à igualdade? O direito à igualdade para os igualados. Vocês vão imaginar aí que há então um desejo de grupos que foram excluídos, de pessoas que foram excluídas desse sistema, que nasce no Estado liberal exclusivamente para os homens brancos e proprietários. Há um desejo de pessoas que querem fazer parte desse sistema, querem ser incluídos nesse sistema. Então eles vão falar no direito à igualdade para esses igualados. Mas o Estado liberal ainda é muito excludente e não nasce democrático. Um segundo tipo de Estado constitucional, vamos falar uma tipologia, podemos falar também num paradigma, um segundo paradigma, é o Estado social. Nesse Estado social, então, reforça-se a ideia de uma democracia representativa, e traz o direito à igualdade. Mais adiante, pós-Segunda Guerra Mundial, alguns vão falar em Estado Democrático de Direito, podemos falar no Estado Social e Democrático de Direito, eu prefiro essa terminologia, vai ser incluído a ideia do direito à diferença. O que é o direito à diferença? Aqueles que são considerados diferentes, fora do padrão estabelecido pelo Estado, passam a ter direitos reconhecidos. Mas veja bem que aí uma pergunta é necessária ser feita.
Direito à diferença. Diferente. Diferente de quem? Ora, diferente do padrão. Né? O padrão continua sendo aquele padrão europeizado, do branco, homem. Né? Vamos lembrar que os direitos das mulheres é muito recente. No Brasil, direitos iguais entre homens e mulheres só em 1988, 5 de outubro de 1988. Né? Mas então, agora, aquele que é diferente, aquele que tem uma espiritualidade diferente, que pensa diferente, uma opção política, religiosa, filosófica diferente, aquele que não se enquadra no padrão estabelecido pelo Estado, né, ele agora tem direitos reconhecidos na sua diferença. Mas a pergunta é, diferente do quê? Diferente do padrão. Ou seja, o direito ainda trabalha com um padrão de homogeneização. Quando a gente fala em direito à diversidade, que traz o novo constitucionalismo latino-americano, a gente dá um passo enorme à frente. Por quê? Porque agora não há mais uma ideia de hierarquização. Não há mais uma ideia de que uma determinada categoria, uma etnia, um grupo, uma cultura seria superior a outra cultura, mas na ideia de diversidade, nessa diversidade os diferentes convivem, devem conviver em harmonia, sem nenhum tipo de hegemonia ou sem nenhum tipo de padrão. Né? Porque se há o padrão, há um grupo que se torna hegemônico, há uma ideia que se torna hegemônica. Embora você reconheça os diferentes, aquela ideia hegemônica permanece. Agora, com direito à diversidade, não. Todos podem existir, conviver sem nenhuma hegemonia e são aceitas, portanto, convivendo dentro de um mesmo espaço territorial do Estado, todos podem conviver, né, sem nenhum tipo de hegemonia. Portanto, a ideia da diversidade, né, da diversidade cultural, todos podem se organizar, manter suas tradições, sua diversidade étnica, sua forma de organização política, social, econômica, sua forma de organização de família, convivendo num espaço comum, sem nenhum tipo de hegemonia, sem nenhum tipo de hierarquização. O exemplo importantíssimo disso é a Bolívia, que reconhece, por exemplo, 36 formas de organização diferentes. São 36 grupos étnicos que, não hierarquizados, têm o seu próprio direito reconhecido. Essa ideia, então, de uma diversidade, do direito à diversidade como direito coletivo, assim como também o direito à diversidade como direito individual, direito das mulheres, direito LGBT, né, os direitos dos afrodescendentes, etc. Tanto o direito que tem as pessoas, cada indivíduo, né, de ter seus próprios valores e ideias, né, e não serem subalternizados por causa disso, como o direito dos vários grupos étnicos, das comunidades tradicionais, de terem seus direitos respeitados, se organizarem, viverem segundo suas tradições, sua história, né, esse direito é reconhecido, vem no novo constitucionalismo latino-americano. E nós podemos e devemos, né, ler a Constituição Brasileira de 1988 nesse sentido. E é nesse sentido que a gente traz, então, e pensa numa contribuição muito importante do novo constitucionalismo para o reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais, dos povos quilombolas, dos povos originários no Brasil. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.